Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte a palavra de Deus. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar. Senhor Deus, a minha oração esta manhã é que a Tua verdade venha de encontro à necessidade daqueles que ouvem. Somos pecadores, Senhor, e por isso sabemos exatamente o que é sentir culpa, vergonha e medo. Identificamos-nos com Adão pela herança e também pela experiência do pecado. Por isso oro esta manhã para que este seja um dia agridoce. Que seja um dia em que entendamos a amargura do que merecemos, mas ao mesmo tempo a doçura do que não merecemos. Que seja uma manhã de juízo e de libertação, uma manhã de condenação e salvação, uma manhã de culpa e de justificação, uma manhã de vergonha e de glória. Fazemos as palavras do teu servo Davi as nossas. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em nome de Jesus. Amém. O famoso rapper cristão chamado Lecrae Moore é um artista de hip-hop, cantor, rapper, vencedor de um Grammy da MTV. Admitiu publicamente o papel que teve de persuadir a sua namorada a abortar o seu filho em 2002. Na época ele tinha-se convertido ao cristianismo, mas ainda vivia uma vida de sexo e drogas. Enquanto deixava a sua namorada na clínica de aborto, ele sabia que o seu ato era, isto em suas palavras, cito, uma expressão de eu escolho a minha vida e não a tua. Eu escolho a minha vida e não a tua. Tua referindo-se ao bebê que iria abortar. Em sua música Good, Bad and Ugly, Bom, Mau e Feio, ele diz o seguinte, cito, eu era egoísta demais com o meu tempo. Temia que meus sonhos não sobrevivessem. Então deixei-a naquela clínica. Naquele dia, uma parte de nós morreu. Lecrae não confrontou o seu sentimento de culpa até anos mais tarde, quando estava a preparar-se para casar com a mulher que hoje é a sua esposa. Ele disse o seguinte, cito, eu literalmente fui quebrantado pela culpa, pelo remorso e vergonha de tudo aquilo que fiz. E continua, diz, aquele foi o começo do meu processo de cura. Aquele foi o começo do meu processo de cura. Que hoje, e esta é a minha oração hoje, que hoje também seja o começo de cura para alguém nesta manhã. Antes de avançar para o nosso texto, o versículo 7 do capítulo 3, gostaria de colocar ou fazer algumas notas introdutórias que são importantes para entender todo o cenário daquilo que estamos a estudar, Gênesis capítulo 3. Agora, o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3 é que Adão meteu o pé na poça e meteu o pé na poça feio. Agora, pensem num momento das vossas vidas que vocês meteram o pé na poça e meteram o pé na poça de uma forma grave. Pensem naquilo que pensaram, pensem naquilo que sentiram naquele momento. Bem, Adão sentiu exatamente a mesma coisa, porque ele meteu o pé na poça e meteu de uma forma funda e grave. Agora, a solução para aqueles que meteram o pé na poça não é mais medicação, não é mais conversas, não é mudar as regras do jogo para aliviar a consciência,
A solução para aqueles que meteram o pé na poça é Jesus Cristo. Jesus é a solução para aqueles que erraram feio nas suas vidas. A substituição de Jesus na cruz por nós, o ato de ser envergonhado no Calvário em nosso lugar, é a cura para o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. O autor, depois de expor o grande wall of fame dos heróis da fé, mostrar estes heróis da fé para estimular a congregação a não abandonar a fé, ele diz o seguinte em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim como vocês viram nos heróis da fé, que correram, que continuaram e que alcançaram a promessa, continuem vós também. E o autor continua no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou não fazendo caso, por outras palavras, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus foi aquele que não ficou inibido pela vergonha. Assumiu toda a vergonha para resgatar a nossa alma. Ele assumiu a vergonha da cruz do Calvário para nos libertar da vergonha do pecado e da culpa. Então a única solução para a nossa vida, a única solução para a nossa culpa, para o nosso pecado, para a nossa vergonha, para o nosso medo, é o Senhor Jesus Cristo. E o Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Mas a nossa sociedade não tem esta opinião. Aliás, certo ateu, já falecido, ele era jornalista, crítico político, faleceu de cancro há uns anos atrás, chamado Christopher Hitchens. Ele não tinha esta opinião, ele não achava que Jesus era a solução para o homem e para a sociedade. Ele defendia que o cristianismo era mau para a sociedade, não bom, mau. E uma das suas razões era, em suas palavras, a doutrina imoral do sacrifício vicário de Jesus. Ele dizia que a doutrina mais imoral do cristianismo e que causa mais problemas na sociedade é esta ideia de Cristo ter morrido em lugar de alguém. Então ele defendia, com esta visão do sacrifício de Jesus Cristo, que o cristianismo era mau para a sociedade. Na sua visão era imoral alguém assumir a responsabilidade pelos pecados de outrem. Nós chamamos isto de redenção vicária. E ele entendia mesmo as implicações do que é alguém morrer no lugar de outra pessoa. Mas ele dizia, isto são as suas palavras, que cada um tem de assumir a responsabilidade pelo seu próprio pecado. Não devemos retirar os pecados de alguém, porque assim estaremos a retirar a sua responsabilidade. Então esta era a sua visão. A morte vicária do Senhor Jesus Cristo é uma imoralidade, porque retira a responsabilidade de cada um. Agora, este ateu entendeu até certo nível as implicações da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu até certo nível o que é que significa alguém morrer no nosso lugar. Até certo ponto, Jesus Cristo está a assumir uma responsabilidade que era nossa, quando ele vai à cruz do Calvário. Mas em outro aspecto, ele não assumiu toda a responsabilidade. Havia uma responsabilidade da nossa parte, ou existe uma responsabilidade da nossa parte. Nós somos responsáveis por assumir a nossa incapacidade de redimirmos a nós mesmos. Essa é a nossa responsabilidade. Ver que somos completamente inúteis para resolver o problema da nossa culpa, da nossa vergonha e do nosso pecado. Nós somos responsáveis de assumir a nossa culpabilidade e condenação. E também somos responsáveis de assumir a nossa própria responsabilidade de arrepender e de aceitar em fé a oferta de Deus para a salvação. Logo, as implicações psicológicas, quando nós pensamos naquele que foi para a cruz do Calvário em nosso lugar, as implicações psicológicas da morte vicária de Jesus são transformadoras. Saber que alguém tomou o lugar da nossa culpa e fez algo que nós não podíamos fazer por nós mesmos é psicologicamente transformador. É um alívio para a alma. Porque nós sabemos, a nossa consciência nos diz isto vez após vez. Tu erraste, tens que pagar. E quem vai pagar? Tu? Então saber que alguém fez isto por nós
é um alívio para a alma. E nós falaremos isto no final, mais acerca disto no final. Agora, no domingo passado, nós tínhamos falado acerca do estado de Adão. Não é? Vimos que 3 coisas que Adão agora experimenta. Adão agora é um culpado. E ele vê o mundo como um culpado, ouve como um culpado e fala como um culpado. E esta manhã eu gostaria de falar neste aspecto de Adão ver o mundo como um culpado. Ele vê tudo à sua volta como um culpado. Ele vê as coisas boas que Deus lhe deu como um culpado. E para isto eu gostaria de tratar de 3 pontos que estão envolvidos com este tema de ver como um culpado. A primeira é uma nova percepção que Adão ganha. Adão agora tem uma nova percepção. Ele vê as coisas de uma maneira nova. Não boa, mas nova. A segunda coisa é que Adão agora vê a nudez como algo indesejado. A nudez foi dada como algo bom ao casal. Mas Adão e Eva veem a nudez agora como algo indesejado. E por fim, Adão, por agora ver o mundo como um culpado e por ser efetivamente culpado, ele agora tem uma vergonha insuportável. Uma vergonha insuportável. Deixa-me perguntar, já alguma vez tiveste uma vergonha a esse nível? Uma vergonha insuportável? Que tu desejas que ninguém saiba aquilo que eu fiz. Porque senão, se esta vergonha já é insuportável, agora então. Então, 3 coisas. Adão vê como culpado e por isso ele tem uma nova percepção. A nudez que ele recebeu é indesejada e a vergonha que ele tem é insuportável. Agora, acerca desta passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 7, que lemos ao início, certa autora comentou o seguinte, eu cito: ao longo da história, muitas pessoas concluíram a partir desta passagem que o pecado original foi o sexo. De outra forma, porque é a referência de cozer aventais. Essa, porém, é uma compreensão errada do texto. Gênesis diz que, em nosso estado criado original, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa expressão fascinante, como diz a autora, significa que, em uma condição sem pecado, 2 pessoas poderiam estar completamente abertas e vulneráveis uma à outra, sem medo ou vergonha. A integração de corpo e alma era tão completa que o corpo era uma expressão integral, honesta, genuína e sem distorções da pessoa. Por outras palavras, a consciência não estava em guerra contra o corpo. Havia uma harmonia no homem, na sua totalidade. Mas continua a autora. Contudo, depois do pecado dos nossos primeiros pais, essa unidade, corpo e pessoa, foi dividida. De facto, o tema de Gênesis, e ouçam isto com atenção, o tema de Gênesis 3 é que todos os relacionamentos foram quebrados pela queda, incluindo o nosso relacionamento interno com nós mesmos, nossa unidade psicofísica, alma e corpo. Foi quebrantado o nosso relacionamento com os outros e foi destruído o nosso relacionamento com Deus e até mesmo o nosso relacionamento com a natureza. Uma vez que entra o pecado, todos os relacionamentos e todas as interações foram destruídas por causa do pecado. E esse pecado é manifestado pela culpa, pela vergonha e pelo medo. Agora, no domingo passado, nós falámos da doutrina da culpa, lembram-se? Falámos do ensinamento que as Escrituras têm acerca da culpa e os efeitos noéticos do pecado. Por outras palavras, é os efeitos que o pecado tem na mente do homem, na alma do homem, no seu processo de pensamento. O pecado corrompeu completamente a mente humana. Então Adão, agora, condenado pela sua própria consciência, interage com tudo à sua volta, não como inocente, mas sim como um culpado. Ele já não vê as coisas como alguém que está puro. Ele vê as coisas como um culpado. Um culpado. Portanto, vamos analisar estas 3 manifestações da sua culpa. A primeira, uma nova percepção. O culpado tem uma nova percepção. O texto diz-nos que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Abrir os olhos, percebendo. Agora, o que é que significa aqui abrir os olhos? O que é que significa abrir os olhos? Agora, não tinha nada a ver com uma cura de uma cegueira física. Adão não era cego, nem Eva. Eles viam bem. Não tinha também a ver com a inteligência, porque eles tinham grande inteligência. Nós lembramos que Adão dá o nome a todos os animais. Isto apenas significa que o homem começou a ver o mundo através dos olhos de um culpado. Ele começou a ver o mundo através dos olhos de um culpado. Mas o texto não fica por aqui.
dá-nos mais um detalhe para entender esta nova percepção de Adão. Ele agora é culpado e agora ele tem uma nova percepção. Olhos abrem e os olhos que abriram veem as coisas de outra forma. Vemos aqui que o texto continua e diz: e percebendo que estavam nus. E percebendo que estavam nus. Agora, este termo percebendo é importante no texto. Muito importante no texto. Normalmente o coração desempenha um papel importante no saber, na compreensão. Lembram-se, na semana passada falámos acerca da consciência. Falámos acerca da consciência no Novo Testamento. E falámos acerca da consciência no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem uma palavra para consciência, mas tem uma palavra que fala acerca da consciência. Ou não tem a palavra consciência, mas tem uma palavra para consciência, e essa palavra é o coração. É o lugar em que o homem interage consigo mesmo. Então o coração é a consciência. Por isso esta palavra percebendo é muito importante, porque quando está a falar de abrir olhos e percebendo, não está a falar de coisas superficiais. O que o texto está a falar aqui é de coisas profundas. Houve um despertar de algo que não tinha a ver tanto com o exterior, mas com o interior. Percebendo, esta expressão significa tornar-se cônscio de, tomar consciência de, observar, compreender, perceber, experimentar. Há uma experiência interna que não havia antes. Então algo foi movido, não no exterior de Adão, as coisas continuam, pessoas nuas, fruta no mesmo lugar, beleza do jardim, mas alguma coisa foi mexida e não foi no exterior, foi por dentro, que fez com que Adão agora tenha uma nova percepção das coisas à sua volta. É interessante porque esta palavra percebendo aparece outras vezes no texto. Aparece em 3:5, quando fala da promessa de Satanás a Eva. Diz: se comeres este fruto vais perceber as coisas de outra forma. Vais entender as coisas como Deus entende. Traz esta omnisciência de Deus. E depois aparece no capítulo 3, versículo 22. Mas aqui, depois aparece mais uma vez no capítulo 4, versículo 1. Agora é interessante que no capítulo 4, versículo 1, não está a falar de uma percepção cognitiva, não é? De entender, inteligência, consciência, mas está a falar, a palavra é usada para falar acerca do relacionamento sexual. Porquê? Porque o relacionamento sexual é algo íntimo. E esta percepção que está a ser falada aqui é uma percepção íntima, profunda. Então é algo que está a acontecer por detrás dos bastidores. É algo que está a acontecer por detrás da nudez visível de Adão e Eva. Então eles começaram a tomar consciência, a observar, a compreender e a experimentar a sua nudez, a coisa boa que Deus deu, não através de uma percepção inocente, mas através da culpa. Eles agora veem a nudez através da culpa. E o texto deixa claro que os dois adquiriram esta nova percepção do mundo à sua volta. Agora eu preciso só mencionar esta nota de rodapé que eu tenho aqui. Recordemos que no princípio Adão e Eva, ou seja, na tentação, Adão e Eva queriam ser como Deus, ter a mesma percepção do bem e do mal. Isto está no capítulo 3, versículo 5. Mas em vez disso eles perceberam que estavam nus. Certo autor, um falecido pastor brasileiro, a comentar esta passagem, ele diz o seguinte: em certo sentido as promessas de Satanás cumpriram-se. Os olhos de Adão e Eva foram abertos, mas não alcançaram o nível de Deus. Então eles tiveram um conhecimento que Deus tinha, mas não da mesma forma que Deus tinha. Eles tiveram um conhecimento do bem e do mal como Satanás tinha, porque Satanás também é pecador. Aliás, esta percepção que eles tiveram, parecida com Deus, é confirmada no versículo 22 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22 diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então eles adquiriram esta nova percepção do mundo à sua volta. Contudo, não era um conhecimento sagrado, eles não tiveram um conhecimento sagrado das coisas à sua volta, tiveram um conhecimento pecaminoso. Por outras palavras, Adão e Eva agora viam como cegos. Eles viam como cegos. Agora, a nossa sociedade pensa de outra forma. Eles não pensam que o homem é cego. Aliás, eles pensam que tu e eu somos cegos. Eu tive um amigo meu esta semana a falar comigo. Ele dizia: Jair, tu tens que ver a Bíblia com olhos de ver, com olhos abertos. Porque tu vês como um cego. Tu vês a Bíblia como alguém que acredita na Bíblia.
Então tu não podes olhar para a Bíblia dessa forma. Tu tens que olhar para a Bíblia de fora. Sem nenhum compromisso com a Bíblia. Porque assim é que vais ver a verdadeira luz. Bom, esta é a percepção do mundo. A percepção do mundo é que nós somos os cegos e eles têm a luz. Aliás, o ápice do orgulho humano, no que diz respeito ao conhecimento e a uma nova percepção do mundo, é o iluminismo. O iluminismo foi um evento da história muito importante para a história secular e para a nossa história hoje em dia. É chamado o século das luzes. O século das luzes. Agora, o iluminismo, ou a era da razão, dos séculos XVII a XVIII, mas mais no século XVIII, é, como dizem alguns, a chegada do homem à maioridade. Então o homem atingiu a sua verdadeira maturidade quando ele chegou a esta era da razão. A era das luzes, a era do iluminismo. Certo autor ainda acrescenta, e eu cito, isto se dava quando o homem saía da imaturidade que o levava a confiar nas autoridades externas, tais como a Bíblia, a Igreja e o Estado, para lhe dizer ou para dizer-lhe o que devia pensar e fazer. Nenhuma geração deveria estar presa aos credos e costumes de eras do passado. Estar presa, assim, é um ultraje contra a natureza humana, cujo destino se acha no progresso. Então, confiar nas Escrituras, prender toda a minha visão do mundo numa revelação dada por Deus, é ser contra o progresso. Este não é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é largar-te destas amarras, deixar a Bíblia, deixar a igreja, deixar o púlpito e a pregação e buscar o conhecimento de outra forma. Bem, essa foi a proposta de Satanás. E isto é a soberba intelectual do homem. O homem é soberbo intelectualmente porque ele pensa que está na luz, mas na verdade ele não está na luz, ele está nas trevas. O homem vê como um cego. Tenho um amigo que escreveu uma música, um rap cristão, que dizia cegos pela luz. E ele dizia que a luz que o mundo vê não é do céu, é de um poste. É uma luz artificial que cega. A sociedade pensa que vê, mas não está a ver. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele fala do seu ministério apostólico e da sua mensagem, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Pregamos o evangelho a alguém, usamos as analogias, as ilustrações, usamos imagens, usamos seja o que for. A pessoa simplesmente não entende. E não entende porquê? Porque tu não falas bem? Porque tu não explicaste bem? Porque tu não foste persuasivo? Não. Não entende porque está algo a encobrir o seu entendimento. Não há luz, há trevas. E o texto continua, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este mundo não está na luz, este mundo está em trevas, e as pessoas que querem curar a sua culpa, o seu medo e a sua vergonha através do sistema deste mundo, continuarão nas mesmas trevas. Este é o estado. E esta é a soberba intelectual do nosso mundo. A nossa sociedade pode ter orgulho da sua tecnologia, do seu conhecimento, dos seus avanços científicos, mas o facto é que somos modernos sofisticados com telemóveis e computadores, mas portadores de uma velha culpa. Temos novas ideias, novas tecnologias, novas filosofias, mas a velha culpa permanece no coração do homem. E ela é manifesta por esta vergonha. É difícil sacudir. Não é difícil, peço perdão. É impossível sacudir esta vergonha, esta culpa que nasce da consciência culpada. E é assim que Adão e Eva olham para a sua nudez. Esta é uma nova percepção. Eles agora estão a ver o mundo como culpados. E por ver o mundo como culpados, eles têm uma nova percepção das coisas. As coisas boas que Deus criou, eles já não olham da mesma forma. E isto inclui a nudez. Isto leva-nos ao nosso segundo ponto, uma nudez indesejada. Eles agora olham para a nudez no seu matrimónio como algo indesejado. Já não é bom, já não é desejável, já não é apetecível, é indesejado. Agora, o tema da nudez é interessante no livro de Gênesis. Aparece 4 vezes na narrativa. Então ele tem que ser importante.
A primeira aparece como nota introdutória para preparar-nos para o desenvolvimento da história. Isto aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 25, e descreve o estado original onde não existia vergonha no seio do casal, porque não havia pecado. Estavam aí os dois nus, mas sem vergonha. E não tinham vergonha porque eles não tinham pecado, não tinham culpa. Então não havia este problema. A nudez, neste caso, era desejada. A segunda vez que aparece o tema da nudez está no versículo 7, que nós estamos a estudar agora. E a terceira surge no diálogo entre Deus e Adão. Isto está no capítulo 3, versículo 10 a 11. E aqui a nudez torna-se a justificação de Adão para afastar-se de Deus. Bem, Adão pecou, Adão meteu o pé na poça, e ele agora não se quer aproximar de Deus. Porque ele agora ouve como um culpado e aquela voz daquele Deus santo e puro soa-lhe não como comunhão, mas como condenação. Ele agora ouve aquela voz e quando ele interage com Deus, ele tenta persuadir Deus para que ele veja que a razão pela qual ele não se aproxima dele é a nudez. Como se Deus estivesse todo este tempo incomodado com a nudez de Adão e Eva. O que Adão não vê é que o problema não é o sintoma, mas é algo mais profundo. Não é a nudez visível, é uma nudez que não se pode ver. Então ele usa isto como justificação, porque é isto que todos os culpados fazem. Nós, como culpados, tendemos a fazer. Sempre tendemos a iludir-nos a nós mesmos e as pessoas à nossa volta que o nosso problema são os sintomas. A quarta vez que aparece, e por fim, este tema da nudez, está no capítulo 3, versículo 21. E aqui mostra como Deus tem de intervir para cobrir a nudez humana. Deus é aquele que intervém para cobrir a nudez humana. Agora, a nudez neste contexto de Gênesis capítulo 3, versículo 7, não era algo mau. A nudez não é má aqui, está bem? Voltando ao versículo 25 do capítulo 2, não é? Antes do capítulo 3, versículo 1, versículo 25 do capítulo 2, sabemos que o seu contexto é o casamento. Nós sabemos isto por causa do capítulo 2, versículo 24. Então o contexto aqui é o casamento e a intimidade sexual. Aquilo que dá bagagem ao versículo 25 é o versículo 24, que diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. Então o problema, o contexto aqui da nudez, neste caso, é a intimidade sexual e o casamento. E isso era bom, mas agora era mau aos olhos de Adão e Eva, porque eles agora viam como culpados. Eles agora estão a ver tudo na percepção de um culpado. E reparem, ver como um culpado não só leva a sentir vergonha de coisas más. Ou seja, quando nós somos culpados de alguma coisa mal que fizemos, devemos sentir vergonha daquela coisa má. E ter uma mente culpada vê as coisas más como vergonhosas. Isso é bom, mas não só isso que acontece. Ver como um culpado também leva a ver com vergonha as coisas boas. E é isto que está a acontecer com Adão e Eva. Eles estão a olhar para a nudez boa que Deus deu e agora olham para aquela nudez como culpados. Certo pastor notou o seguinte, eu cito: aqueles seres espirituais, pessoais, racionais, morais e livres foram terrivelmente maculados pelo pecado, de modo que a sua personalidade, racionalidade, moralidade e liberdade foram gravemente afetados, tanto que nem conseguem desfrutar das coisas boas que Deus deu. A sua mente está contaminada. A sua mente é uma mente culpada. Eles até das coisas boas têm vergonha. Então o homem olha para o mundo com um coração de vergonha. Já não vê o mundo com inocência. Agora reage com este mundo com vergonha e como um fugitivo. Reparem o seguinte nesta passagem tão interessante no Novo Testamento. Tito 1, versículo 15. Tito 1, versículo 15. Falando desta corrupção das coisas boas. Não que elas se tornem corruptas por si mesmas, mas a nossa nova percepção torna essas coisas boas corruptas. Diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porquê? Culpa, vergonha, o pecado. Tudo aquilo que é bom já não é bom.
Porque, de certa forma, aquilo que é mau condena-nos, a nossa culpa, mas aquilo que é bom traz uma certa condenação. Mostra-nos que há algum problema connosco, com o nosso coração, com alguma coisa que fizemos que está escondido atrás do roupeiro, que ninguém sabe, que nós não levamos nem às pessoas e não levamos a Deus. Mas o texto não termina aqui, diz em Tito, capítulo 1, versículo 15. Porque tanto a mente como a consciência deles, daqueles que não veem as coisas puras, mas como impuras, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Na Bíblia, nós vemos, nesta passagem, que a nudez foi corrompida pela nova percepção de Adão. Ele agora vê a nudez como algo indesejado. Assustei-me, pensei que era o meu telemóvel. É o mesmo toque. Falando deste tema da nudez, na Bíblia, nudez geralmente descreve alguém despido, né, de roupas físicas. Isso é normal. Mas também não só significa isto. Também significa... trata de uma nudez que é uma nudez moral. No sentido de alguém que fica indefeso, fraco, humilhado. O que é também interessante é que esta palavra é muito semelhante com a palavra sagaz, que aparece no capítulo 3, versículo 1. Lembram-se que a serpente era a mais sagaz de todas as alimárias. Parece que o autor está a fazer um jogo de palavras, a dizer que a serpente era sem vergonha e era nua, digamos assim. Não era esse o sentido total. Mas demonstra, parece que o autor está a fazer um jogo para mostrar que Adão e Eva ganharam o mesmo estado moral que a serpente. Ganharam sabedoria, mas uma sabedoria sem Deus. Logo aí, a primeira coisa que eles veem não é a omnisciência que eles ganharam, mas a nudez que eles tinham. Isso é interessante. Portanto, devido ao pecado, o casal deparou-se com uma nudez mais profunda. E é isto que eu quero trazer. Esta nudez era indesejada não porque eles estavam nus fisicamente, mas porque havia uma coisa mais profunda que estava a acontecer nos seus corações. Devido ao pecado, o casal deparou-se com uma nudez mais profunda. O problema era que estavam despidos, não de roupa, mas estavam despidos de retidão, justiça e santidade original. Agora, ouçam isto com atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 23 até ao versículo 27. Gálatas 3, 23 ao 27. Repito, Gálatas 3, 23 a 27. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, diz o apóstolo Paulo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que o apóstolo Paulo está a falar aqui? Está a falar de uma roupa física? Está a falar que agora eu entro no batismo, entro nas águas nu e saio com roupa? É isso que ele está a dizer? Não. O apóstolo Paulo está a falar que o pecador tem um problema. Não é tanto a nudez física, mas é a nudez espiritual. É uma nudez interna. É uma exposição interna que está no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Daí nasce a verdadeira vergonha. O apóstolo Paulo não termina por aqui, mas em Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 11, ele diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos, despivo-vos, tirai igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. O que Paulo está a dizer aqui é que o problema do homem, o homem peca porque ele está nu. E o homem sempre tem a tendência de buscar formas para encobrir esta nudez moral que ele tem diante de Deus.
Mas nada pode revestir o homem desta nudez moral, a não ser revestir-se do novo homem que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta roupa, esta glória que foi perdida no Éden. Por isso o homem tem vergonha. Por isso mulheres têm vergonha. Por isso pessoas têm vergonha. Não é por causa da nudez externa, não é só por causa dos sintomas, mas é por causa daquilo que está interno, que está no coração, que está lá dentro. Este é o estado do pecador. É primeiramente definido pela sua nudez interna perante Deus. O pecador está nu, carente das vestes de justiça e pureza necessárias para estar diante de Deus. O que incomodava Adão era a sua nudez moral. A vergonha de ter colocado o pé na poça e ter colocado o pé na poça feio. Portanto, por estarem expostos a este nível, e como a culpa não pode ser encoberta durante muito tempo, eles manifestam a sua vergonha através da nudez física. Eles fazem esta analogia. Eu incomodo-me com a nudez física porque eu estou nu por dentro. E eles, como desesperados, eles querem fazer alguma coisa para encobrir esta vergonha. Eles sabem e que um e o outro sabem e que mais alguém sabe. Eles não conseguem cobrir, eles estão desesperados para fazer alguma coisa. Porque se alguém descobrir aquilo que eles fizeram, a vergonha ainda é maior. Esta vergonha tornou-se insuportável. E este é o nosso terceiro ponto. Então vimos que Adão vê as coisas como um culpado. E por ver as coisas como um culpado, ele ganha uma nova percepção das coisas. E por ganhar uma nova percepção das coisas, ele não consegue ver as coisas boas como boas. Ele vê as coisas boas como más para ele, porque expõe a sua culpa. E por isto acontecer, agora a vergonha de Adão e Eva é insuportável. Já alguma vez experimentaste uma vergonha insuportável? Aquele tipo de vergonha que te dá depressão. Aquele tipo de vergonha que tu não queres que ninguém saiba. Aquele tipo de vergonha que te faz colocar todas as artimanhas em prática para que ninguém saiba aquilo que tu fizeste em dia 12 de fevereiro. A vergonha é tão insuportável porque tu sabes que se as pessoas souberem, elas não vão querer falar mais contigo. Elas vão querer estar contigo. Vergonha insuportável. Vergonha que causa depressão. Vergonha que tira o apetite. Vergonha que te faz esconder. Vergonha como Davi disse. Quando eu encobri o meu pecado, eu senti dores no meu corpo. Uma vergonha insuportável. Agora, Adão e Eva, para encobrir a culpa, o texto diz-nos que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Certo autor escreveu e disse que esta foi a estratégia mais patética que o homem poderia fazer para encobrir a sua vergonha. E nós podemos até rir disto e dizer, sim, é verdade, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós criamos estratégias e cobertas artificiais para, de certa forma, esconder o nosso pecado de Deus, a nossa culpa de Deus e também das pessoas à nossa volta. Muitas vezes fazemos isto todos os dias. Encobrimos e fazemos as coisas mais ridículas. Pensem num pecado cometido. Alguma coisa cometida que ninguém sabe, só Deus sabe. Que ainda não confessamos a Deus. Imaginem que chegam um domingo, esse dia à igreja, e veem que um irmão que costuma falar com vocês não fala com vocês esse dia. Não vos trata como deve de ser, não se aproxima. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente? Ele sabe. Ele sabe aquilo que eu fiz. E o que é que nós fazemos? Tentamos aproximar desse irmão, fazer algumas conversas para saber se ele descose de alguma coisa. Se ele sabe. E se ele não sabe, é um alívio. É porque ele não sabe alguma coisa que eu fiz que me causa vergonha. E nós criamos estas estratégias, são coberturas para iludir as pessoas à volta e resulta com as pessoas à volta, não há dúvida, mas com Deus não resulta. Com Deus não resulta. E o salmista diz, a primeira coisa que eu fiz foi chegar-me diante de ti e pedir-te perdão pela minha culpa. Mas Adão e Eva fazem isto. Adão e Eva, eles fazem isto. Eles colocam esta coberta. Certo autor escreveu o seguinte, com o senso de culpa e de perda da inocência, o casal agora sente vergonha em seu estado de nudez. A sua morte espiritual se revela por meio da sua separação. E a separação de um e do outro. Simbolizada pela confecção de folhas de figueira para servir de obstáculo. E por sua separação de Deus, simbolizada
por se esconderem por entre as árvores. Logo, Adão e Eva já não queriam ser vistos nus. Eles não queriam ser vistos nus. Porque a vergonha é insuportável. Adão tapava-se, eu não quero ser visto nu por ti, Eva. E Eva tapava-se, eu não quero ser visto nu por ti. E vamos esconder ali atrás daquele pinheiro para que Deus não nos veja. Porque esta vergonha é insuportável. Agora, eu preciso colocar aqui uma nota que eu acho que é importante. Muitas vezes pensamos que esta nudez, se Adão e Eva não pecassem, isto iria ser nudez até ao final dos tempos. Não é? Casa nua, rua nua, comunidades nuas. O planeta seria uma grande comunidade de nudismo. Agora, esta não é a minha perspectiva. Eu acho que esta nudez é específica para um contexto, que é este contexto, mas que não é por causa do pecado que pessoas justificam, não, porque como não havia pecado, não havia vergonha de nudez, então toda a gente seria nua. Mas nos novos céus e na nova terra também não há pecado e as pessoas estão vestidas. Então esse não é um bom argumento. Então devemos ver esta nudez dentro do seio do casamento. De um dos ambientes do nosso mundo mais íntimos. E é aí que começa a culpa e a vergonha. É dentro de casa, dentro do seio. Onde o casal já não consegue interagir um com o outro por causa da culpa. A nudez. Então Adão e Eva já não queriam ser vistos nus. A sua nudez já não significava inocência, mas culpa. A inocência já não significava pureza, mas impureza. A inocência, a nudez, já não significava sujeição, mas significava rebelião. Por isso eles não queriam ser vistos nus. Eu preciso dar aqui uma definição de vergonha. Seria bom termos uma boa definição do que é vergonha. Nós já sentimos, mas às vezes é difícil definir alguns tipos de sentimentos, alguns tipos de experiência. Agora, o versículo 25 do capítulo 2, outra vez, o versículo 25, é onde aparece pela primeira vez a palavra vergonha. E este versículo 25 é o gancho, ou a pedra angular para entender toda a narrativa do capítulo 3. É o gancho que segura toda esta narrativa da queda. Com respeito a esta palavra vergonha, esta palavra significa ter uma sensação de dor e de angústia emocional, às vezes ao ponto de desespero, por ter feito algo de errado, com um sentimento, e juntamente com este desespero, temos um sentimento associado de ter a desaprovação daqueles que nos rodeiam. Então, a culpa, a vergonha, peço perdão, é um sentimento, uma angústia emocional profunda de que algo de errado foi feito. E mais, ainda acarreta esta dor de que as pessoas não vão aprovar e as pessoas vão se desagradar daquilo que nós fizemos. Então é um sentimento angustiante. É algo que se torna muitas vezes insuportável. É algo que leva as pessoas a tomar medicação e a pensarem que estão loucas. Vergonha insuportável. Portanto, foi isto que Adão e Eva sentiram. Eles sentiram uma profunda angústia emocional insuportável. Esta é a sensação da vergonha. Já uma vez sentiste assim uma vergonha descrita como está aqui? Dentro do teu coração? Alguma experiência na tua vida? Esta é a sensação da vergonha. A vergonha cria um senso de repugnância de algo que eu fiz, de algo que eu permiti que acontecesse. Vergonhoso é tudo o que não é digno de elogio e de exaltação. É interessante porque vergonha é o oposto de glória, porque glória é tudo aquilo que é digno de exaltação e de elogio. Mas vergonha não é. O que significa que Adão e Eva perderam a glória e só têm vergonha. A glória expõe, a vergonha encobre. A vergonha esconde. Por isso, vergonhoso é tudo o que não é digno de elogio e de exaltação. Por isso, a vergonha levou-os a fazer aquilo que era o mais lógico, era encobrir. Era encobrir. Eu sinto vergonha do meu estado. Eu não posso vir à igreja se eles soubessem aquilo que eu fiz. Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou ouvir aquela pregação? Aquilo faz-me sentir como se toda a gente soubesse aquilo que eu fiz na semana passada. A vergonha é insuportável. Mas ela não é uma maldição, é uma bênção. Ela está aí como uma bênção. Então, por esta vergonha, eles são levados a encobrir esta vergonha. E eles não encobrem esta vergonha da melhor forma. Eles escolhem uma cobertura inútil. É isto que nós fazemos.
Quando nós tentamos fazer a coisa à nossa maneira, nós escolhemos sempre a cobertura inútil. Deus oferece a roupa, mas nós vamos escolher é o cobertor todo furado. Deus dá-nos a forma de tapar bem com uma casa, com um quarto, mas nós escolhemos é uma tenda toda furada. Com esperança que aquilo vai cobrir, de facto. E esta cobertura inútil foi a cobertura que eles escolheram. Certo erudito notou o seguinte, eu cito: aventais feitos de folha de figueira não são um sinal de pobreza e inadequação humana e uma demonstração de que o esforço humano para cobrir a nudez de sua condição pecaminosa é um fracasso total. É um fracasso. Cobrir o meu pecado à minha forma é um fracasso total. O homem sempre engendrará toda a espécie de artimanhas, engenhocas para encobrir o que a culpa já manifestou. Logo, o antídoto para a vergonha é a glória. É a glória. É viver uma vida que é digna de elogio. É receber pelo menos alguém que viveu desta forma. E que esta pessoa que viveu desta forma, uma vida digna de elogio e de exaltação, me consiga partilhar esta vida para que eu agora não tenha mais vergonha. Glorioso é tudo o que é digno de elogio, de exaltação e não causa repugnância. E só Jesus pode dar-nos e pode aproximar-nos da glória que perdemos. Os irmãos ouviram a passagem que nós lemos agora esta manhã na nossa leitura matinal em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo, depois de falar desta exposição da fé em Cristo Jesus para ser justificado, uma fé que já tinha sido profetizada, uma fé que dá a verdadeira justiça, não a lei. Ele diz o seguinte acerca do estado dos homens. Romanos 3, 23. Ele diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem não tem glória. Não há nada que ele faça que seja digno de elogio e de exaltação. Porque ele vê o mundo como um culpado. Ele está num estado de vergonha. E sem Cristo, sem esta glória, o homem continuará carente, longe, separado da glória de Deus. Então vimos que Adão vê como um culpado. Ele agora tem uma nova percepção. Esta nova percepção que ele tem faz ver a nudez como algo indesejado. E por ver a nudez como algo indesejado, ele agora acarreta sobre si uma vergonha insuportável. Gostaria de concluir só com estas palavras. Voltando àquilo que nós falámos no início, sobre a substituição de Cristo por nós. Sabem, a nossa culpa, vergonha e medo são legítimas e merecidas por causa do nosso pecado. E não há forma de escapar desta vergonha, desta culpa e deste medo. A nossa consciência informada por Deus acusa-nos que somos culpados e por isso sofremos a vergonha da nossa exposição e consequentemente sentimos o medo da condenação de Deus. Isto é natural na consciência humana. Como podemos ter alívio de tal carga? O que é que o homem pode fazer? Como é que ele pode ter alívio desta carga? Só teremos alívio desta carga se alguém chegar-se à frente e disser o seguinte: deixa-me carregar este fardo por ti. Deixa-me tomar o teu lugar enquanto tu tomas o meu lugar. Porque eu não sou culpado, diz Jesus, mas sou justo. Eu não tenho vergonha, mas glória. Eu não tenho medo, mas ousadia diante do trono de Deus. Estas são as palavras de Jesus. Por isso, receber esta notícia alivia psicologicamente qualquer ser humano. Porque o ser humano sabe que ele tem uma culpa e uma vergonha inerente que ele não consegue sacudir de si mesmo. Ele precisa de alguém que assuma esta posição, que sofra a culpabilidade do seu pecado, as consequências da culpabilidade do seu pecado, sofra as consequências da sua vergonha e lhe traga liberdade. E isto só pode acontecer pela fé que eu coloco nesta pessoa. E esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, receber esta notícia alivia. Porquanto a consciência clama por justiça. É isto que a consciência faz. Eu sei o que é que tu fizeste ontem. Eu sei o que é que tu fizeste há 3 anos atrás. Justiça, justiça, justiça. Quem vai pagar? Tu?
Então a consciência faz isto no nosso coração. E que se a consciência continua a fazer isto, e se nós não temos um bode expiatório, não existe paz. A vergonha permanece, a culpa permanece, o medo permanece. A condenação é efetuada sobre aquele que toma o lugar do culpado. E este é o Evangelho. Alguém tem que pagar as favas, digamos assim. Alguém tem que pagar a conta. Todos os pecadores têm que morrer. Isto é inegociável. Por isso Jesus morreu por nós. Ele assumiu a nossa culpa em nosso lugar, para aliviar a nossa alma, para que possamos ter a glória que perdemos no jardim do Éden. Portanto, ao crer nisto, a mente entende que está livre da culpa, vergonha e medo. Assim como Jesus não é passível de culpa, vergonha e medo, assim seremos nós diante de Deus se crermos em Jesus. Por isso, assim como o antídoto para a culpa é a justiça, o culpado precisa de ser justificado, e esta justiça é a justiça de Jesus, o antídoto para a vergonha é a glória. O antídoto para a vergonha é a glória. Por isso a vergonha de Adão afastou-nos da glória de Deus. Mas a vergonha de Cristo aproxima-nos da glória de Deus. Se tu não tens Cristo como Salvador, tu precisas de resolver isso hoje. A vergonha afasta-nos da glória de Deus, porque é o nosso pecado. Mas a vergonha de que pensa na vergonha do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Existe maior vergonha na história do que aquela? É esta vergonha que nos traz a aproximação da glória de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Só Jesus é que nos pode dar esta glória que nós perdemos. Só Jesus é que nos pode tirar desta vergonha. O salmista diz o seguinte, no Salmo 32. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não obedecem. Não sejas duro. Não sejas duro, vem até Cristo Jesus. Hoje pode ser um dia de salvação. Se tu sentes esta vergonha e não tens Cristo, a única salvação para ti é revestir daquele que dá novas vestes. Este é Cristo Jesus. Porque a nossa nudez não é uma nudez física, mas uma nudez espiritual. E se tu estás aqui esta manhã, crente em Cristo Jesus, salvo, redimido, mas meteste o pé na poça e meteste feio. E estás a esconder isto há semanas, meses, anos, e nunca trataste isto com Deus, tu precisas tratar isto hoje. Não sejas como a mula e o cavalo. Confessa diante de Deus, porque Deus é um Deus de braços abertos. Ele quer receber o pecador, Ele quer receber aquele que não encobre as suas transgressões e confessa. Ele quer receber aquele que diz, chega de mentir, chega de encobrir, chega de disfarçar, chega de encobrir esta vergonha. Deus, eu fiz isto, isto e isto, perdoa-me. Eu sou um desgraçado, eu tive todo este tempo nu diante de ti e não quis confessar. Que hoje seja o dia da libertação. O dia da libertação da culpa e da vergonha. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós pode ser indiferente diante da tua palavra. A tua própria palavra diz que quando tu desprendes a tua palavra, ela faz toda a tua vontade e não volta para ti vazia. Senhor, eu não tenho controle dos corações. Às vezes nem tenho controle do meu próprio coração. Mas tu tens controle de todos os nossos corações. E tu podes trazer a transformação, Senhor, que nós precisamos, mesmo quando nós não a queremos. Por isso pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que tu nos ajudes hoje, quando estivermos no nosso quarto, na casa de banho, fechados, naquele sítio escuro, onde só tu vês as lágrimas, onde só tu vês as dores, onde só tu consegues ouvir a voz da nossa confissão, Senhor. Leva-nos até lá e faz-nos fazer isso, confessar a nossa nudez diante de ti. Senhor, que está aqui alguém sem Cristo como Salvador, Senhor, abre o seu coração para que veja a nudez espiritual em que está. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém.